Oi, gente, chegamos ao nosso terceiro vídeo dessa série, Assessoria de Aluguel. Agora, gente, deu treta, deu ruim. Assessoria de aluguel. O que eu faço? Que caminhos eu tenho? Processo, não processo? Eu falo com a imobiliária, falo com quem? Se você não assistiu os dois outros vídeos, o primeiro é sobre o que fazer antes de assinar um contrato de aluguel e o segundo é depois que você assina, como que você gerencia com eventuais direitos, deveres e responsabilidades. E esse terceiro vídeo, Bel, a gente vai só nas tretas aqui, vieram umas perguntas assim, olha, cada uma mais interessante que a outra. Mas no geral, muita dúvida, principalmente sobre multa de rescisão e pagamento de problemas. Tem um caso aqui que por exemplo, muitos casos a gente tem um problema no imóvel e aí a gente vai lá e paga, sei lá, deu um problema no seu apartamento, você foi lá, pagou, a imobiliária não quer reembolsar, nem o proprietário quer reembolsar. Em casos onde a gente tem um problema e o proprietário nem a imobiliária sequer se dispõe a fazer o conserto diretamente, mas também não se dispõe a reembolsar, que caminho sobra? Como que a gente faz? Dá para fazer muita coisa. Para variar, ainda na linha do que eu tenho falado para todas as outras perguntas, dê uma boa olhada no seu contrato para saber os limites do que você pode esperar ou não. Nos dois contratos, na verdade, né? Porque neste caso também foi mencionada a imobiliária. Precisa saber com o que a imobiliária se comprometeu para saber se de fato você pode exigir algo deles ou se só essa intermediação para levar o seu pleito para o proprietário e o proprietário mesmo que tem que resolver. Mas, independente do que tiver escrito no seu contrato, vai ser importante fazer uma avaliação de com esses problemas, com esses reparos que eu estou fazendo, ainda assim eu quero continuar neste imóvel ou não. Porque dá para tratar de forma separada, se eu vou levando essa alocação desta maneira, porque eu quero continuar morando neste imóvel e não fosse por isso, o resto está tudo bem. Neste cenário, você vai fazendo os reparos, guardando os seus recibos e montando uma prova documental de tudo o que você investiu para esses reparos, para essas benfeitorias, para tudo que você fez que era necessário, para ao final da locação ver o que você pretende fazer, se cobrar ou não, ou se você vai achar que é um fato da vida, não foi tão relevante, assim pode ser, tá? Por mais esquisito que seja considerar isso agora, às vezes tem aquela situação de vou pagar para ter paz, tá? Em alguns aspectos. A regra aqui continua sendo o que a gente já adotou para responder sobre benfeitorias e reparos, que é eu dei causa a isso que precisa ser reparado e consertado. Se eu que quebrei, se eu que dei esta causa, independente do que vão me ressarcir ou não, eu já precisaria de toda forma consertar, manter do jeito que eu recebi. Eu não dei causa, foi algo que foi surgindo ao longo da locação. Muito provavelmente você sim vai poder pedir um reembolso, um ressarcimento. E aí, em que momento que isso vai se dar, se a imobiliária está ou não respondendo, se o proprietário está ou não respondendo, vai variar de acordo com o seu contrato, mas muito provavelmente vai ser uma ação própria depois do término da locação, que você já tocou a sua vida também. Porque eu tô pensando num caso drástico, assim, sei lá, uma coisa, pra ficar bem claro que eu não tive nada a ver com isso. Vamos supor, eu alugo uma casa, a caixa d'água explode. Eu não tenho nada a ver com isso e o dono fala que ele não quer pagar. Esse é o segundo cenário. O primeiro era, consigo tocar a vida, tocar a locação, ainda assim eu quero fazer esses investimentos porque não impede de eu usar o imóvel dessa forma. Agora, aconteceu algo grave deste nível, dessa magnitude, existe um impedimento para eu continuar com essa locação. Certamente vai ter tratamento no meu contrato, mas a lei deve ser suficiente. Então, eu não posso continuar a locação, encerra-se a locação e aí cobra o que tem que cobrar do locador ou da imobiliária. Tente exaurir todos os meios amigáveis, extrajudiciais de resolver isso, ao invés de precisar discutir. Porque não vale aqui a máxima do mais vale um mau acordo do que uma boa briga, mas é bom tentar um bom acordo, ainda que não seja um mau acordo. Então, veja o que é razoável, até onde se foi com relação aos reparos que se fez. Não estou falando do caso da caixa d'água, porque de fato, se o locador não quer consertar, o locador quer você ir para fora da casa dele. Não tem como usar o imóvel sem a caixa d'água. E aí é outra hipótese total. Tá. Dei até um spoiler aí do lance da caixa d'água, né? Veio uma pergunta que estou num imóvel há 6 meses e descobri que a caixa d'água é de amianto. Tenho como obrigar o dono a trocar? Você não pode obrigar o dono a trocar, mas ele também não pode obrigar você a continuar. Então você conversa com ele para ele trocar para você poder continuar, ou vocês encerram, mas aí sem pagar multa. Acho que até entrando muito nessa questão, a maioria das perguntas que vieram nesse vídeo foi justamente sobre multa de rescisão.
Que é, o próprio exemplo da caixa d'água, né? Minha caixa d'água é de amianto, que é um material que não se usa mais. Posso rescindir meu contrato por causa disso? Teve gente que perguntou, descobri que a minha casa não tem aterramento, né? Não tem sistema de aterramento. Posso rescindir o contrato sem multa por causa disso? E aqui vou fazer só um parênteses, né? Que a norma NBR 5410, que trata de coisa de elétrica, hoje obriga as casas a terem aterramento. Mas casas antigas é muito comum que não tenha. Então, tem aí um vai e vem, né? De problemas que às vezes são muito claros, até talvez o que eu passei, né? Uma umidade que estava oculta na hora que eu entrei, que eu fui descobrir a magnitude depois, a caixa d'água que explodiu, mas tem alguns problemas que você olha e fala assim, tá... Isso é resolvível? Não é? Isso eu posso sair, eu resolvo? Como que é meio... Tem uma linha assim que separa essas coisas? Tem, essa linha é justamente o que você começou a dizer sobre ser resolvível ou não. A gente, quando o caso específico foge muito do esperado ou foge muito da regra, a gente tem que voltar para as duas bases que a gente tem nessa situação, que é rescindir, eu posso ou não rescindir meu contrato. Você sempre pode rescindir. O que vai mudar em cada hipótese de rescisão é a justificativa ser objetiva ou não. Então, se é algo que só vale para este inquilino e é muito subjetivo, não serve para ele, mas serve para qualquer outro, este imóvel, da situação em que ele está ou como foi entregue. E, de acordo com essa objetividade, com essa justificativa, existir ou não, será ou não exigível uma penalidade. Então, para voltar no ponto, você pode rescindir? Pode, a qualquer momento. Hora, né? O único que pode é o inquilino, o locador não. O locador que entregou o imóvel em locação não pode pedir de volta até o término do prazo pelo qual ele entregou este imóvel, a não ser hipóteses muito específicas que estão previstas na lei. E elas estão previstas justamente por isso, porque é um rol taxativo, não dá para inovar, não dá para ser muito criativo quanto a isso. Então, não ocorreu nenhuma daquelas, um exemplo bom, só para dar uma situada em qual é uma hipótese dessas, eu quero o imóvel de volta para eu residir com a minha família, eu não vou ter outro para morar. Então eu posso pedir de volta para residir com a minha família. Não sendo as hipóteses que estão previstas na lei, locador não pede, mas locatário pode. Locatário inquilino pode devolver antes do término do prazo. E ele pode devolver só porque ele quer. Se for essa situação e não for justificada, é para isso que existe uma penalidade por rescisão antecipada e motivada. É uma denúncia vazia que a gente chama, mas eu não vou ficar usando esses termos, né? Todos os outros, a gente precisa ir pelo outro lado da outra hipótese, que é o locador precisa entregar e garantir durante todo o período da locação que o imóvel vai continuar sendo habitável, neste caso de locação para fins residenciais, que vai prestar para os fins a que ele se destina durante todo o período da locação. E é por aí que a gente consegue decidir ou avaliar se existe uma justificativa para rescisão ou não. Sempre vai ser muito objetivo. Então, é algo que impede que eu continue a residir neste imóvel? É uma rescisão pela qual eu não deveria responder, não deveria pagar uma penalidade por conta disso. De parte a parte, provavelmente uma surpresa a caixa de amianto para o dono também, para o proprietário também. Ou ainda que ele soubesse, pode ser que ele não sabia, que isso impede que seja utilizável. Não sei se é um impeditivo efetivo para a pessoa residir, muito possivelmente né? Porque amianto é tóxico. E aí... fico até pensando nisso, né, também, desculpa te interromper, mas essa linha do que é... impeditivo ou não. Porque assim, por exemplo, vou dar o exemplo da elétrica, né? Uma falta de aterramento, ela é contra a norma? Ela é contra a norma. Mas, gente, tem... É uso comum, né? Tem muita casa sem aterramento, muita. Esse é um caso típico de não existir uma resposta pronta. Sim. E é algo que vai demandar, novamente, o que a gente falou esse tempo todo, de depender deste relacionamento ser próximo ou não com o seu proprietário, ter razoabilidade ou não, para o locatário se sente ou não à vontade de continuar nessa casa sem o aterramento. Se ele se sente à vontade, muito provavelmente não é um problema. Tipo, não queimou nada, né? Você não tem uma justificativa, é só do tipo, não tem, mas nunca tive nenhum problema. Mas pode ser... Não tá na norma, mas não te gera nenhum grande problema, Mas né? pode ser que esse inquilino tenha assistido a Agiliza Lab, saiba da importância do aterramento, eu mesma não sabia. Estou preocupada, agora vou olhar como que tá o aterramento da minha casa. Mas pode ser que esse inquilino olhe e fale, uau, que não tem aterramento, mas eu tenho um seguro bom, algo assim, nesse sentido.
fale, não é um problema para mim. Pode até ser que ele fale, locador, veja, você sabia que não tinha um aterramento aqui? Dá pra gente fazer alguma composição a esse respeito ou não? Seguimos dessa forma. Então, essa pergunta que acabou se desdobrando em 16, pelos assuntos que eu trouxe também com relação a isso, é uma das hipóteses em que o caso a caso vai dizer muito, por causa dessa necessidade de razoabilidade, e acho que a necessidade... de enquadramento. O enquadramento serve ou não para a destinação, para o propósito para o que ele foi entregue. Se tiver uma ruptura nisso, não serve mais, é algo de responsabilidade de quem entregou. Ninguém causou, mas é impeditivo para a continuação da alocação. Posso pedir a rescisão? Pode pedir a rescisão, muito provavelmente não vai ter penalidade de parte a parte. Ou é algo que eu consigo resolver? E aí é negociável também, muito provavelmente, como era impeditivo da alocação, o proprietário vai ter que se responsabilizar por pagar. Agora, eu posso obrigar o proprietário a trocar a caixa d'água de amianto, só para voltar na pergunta original? Sim. Não, porque você tem outro remédio, que é não alugar mais, não ficar neste imóvel. Talvez ele não queira alugar alugar esse imóvel com essa caixa d'água de amianto. Talvez ele não queira fazer mais nada com esse imóvel, não trocando. A gente sabe que ele não vai poder alugar para mais ninguém. Mas ele pode ter inúmeras razões para não querer fazer essa alteração nesse momento e perder esta alocação também. E é muito complexo isso, né? Porque da mesma forma, tem um monte de casa para alugar com caixa de amianto, né? Acho que tem essa relação muito delicada entre uma norma, ou que está previsto às vezes numa norma técnica, tipo essa norma de elétrica, né? E o que é corrente, como as casas alugam. Eu mesma já ouvi em apartamento que eu fui ver e falei assim, não tem aterramento. E o proprietário falou assim, mas as coisas funcionam. Provavelmente, e aí você pode dizer, tipo, não, mas não pode alugar porque tá na norma, né? Tem uma... Sei lá, ainda que eu entenda, eu também... se fosse por mim, né? Se fosse a minha cabeça que fizesse todas as regras, eu falei, gente, se a elétrica da sua casa não tá de acordo com a norma, você não pode alugar. Você tem que fazer uma reforma elétrica antes de alugar o seu apartamento. Mas a gente sabe que isso é uma porcentagem mínima, assim, que elétrica é uma coisa que tá sempre muito desatualizada nos imóveis, que até eu visitei recentemente, agora no começo de 2023. Mas é o mundo ideal, né? É o mundo ideal, E de exato. fato, quando a gente fala de direito, a gente fala de contrato e de regras, a gente está pensando num momento ideal mesmo. Num momento ideal, numa relação ideal. Então, isso não muda. Apesar da gente saber que na vida real as coisas andam diferente, o ideal é o que deve ser observado aqui. A gente percebe, a gente precisa buscar o que deveria ser. Então, o que deveria ser? Cada um com a sua esfera de responsabilidade plenamente atendida. Continua sendo ainda a previsão da forma mais geral possível que está na lei. O locador precisa entregar um imóvel que sirva para os propósitos para os quais ele está sendo alugado. O locatário precisa guardar a boa-fé e dar o uso e a destinação para aquele imóvel para os quais ele recebeu aquele imóvel. Alguma coisa anômala, alguma coisa muito diferente do que se espera no meio do caminho, a descoberta de uma caixa d'água de amianto, por exemplo, precisa necessariamente implicar no encerramento dessa relação até que tudo se resolva ou num tratamento adequado, específico, que vai ou não estar previsto em contrato. Essa é a regra. Agora, alguém se obrigar além daquilo por conta de alguma surpresa, não dá pra gente cravar agora e dizer sim, você consegue obrigar o seu proprietário a trocar a caixa d'água. Porque muito provavelmente esse proprietário também ficou surpreso, né? Neste caso. Ele também não sabia que era de amianto ou não, ou se é de amianto ele não sabia que ele ia precisar trocar, e algo nesse sentido. Ainda voltando para aquele aspecto se existe um contrato, existe uma relação, a gente deve partir do princípio de mundo ideal, que todo mundo está de boa fé. E acho que tem uma coisa, enfim, né, desviando até um pouco das perguntas, que é de entender esses outros caminhos, né? Porque se a gente parte dessa suposição de que existe também um espaço de negociação, em vez de pensar assim, descobrir que minha caixa é de amianto, vou encerrar esse contrato, é falar que caminhos eu tenho, né? Posso conversar com o dono. Se o dono falar assim, dane-se, tô nem aí, problema seu, não vou consertar. Se eu falo com a imobiliária fala assim, problema seu, dane-se, aí é uma questão, né? Mas podem existir muitas outras formas também de negociar um problema que pode ser resolvível. Uma caixa d'água pode ser trocada, né? Agora, se é um problema que, assim, sei lá, muito grave, que não é remediável, aí a gente cai numa outra situação, né? Sim, e aí, por esse caminho que você está seguindo nessas hipóteses, nesses exemplos, muito provavelmente a atuação de cada um depois da descoberta do problema é que vai acabar implicando em outros remédios e em outras possibilidades de composição. O que eu quero dizer com isso?
é muito recomendável, antes de qualquer encerramento do que quer que seja, sentar para conversar assim. E a partir disso e dessa conversa, que você vai ver como cada um se porta, ou o que cada um vai fazer dentro da razoabilidade ou não. Se o proprietário ou a imobiliária não forem razoáveis dessa forma, nesse exemplo que você está dando, muito provavelmente, eu não quero nem dar ideias aqui, tá, gente? Vocês não vão entrar com uma ação judicial para brigar porque ele foi grosso, não é isso que eu estou dizendo. Mas se ele tiver alguma atitude que possa ter causado, e o importante é que já tenha causado, né, algum tipo de dano, algum tipo de perda, tem os remédios já previstos na lei para isso também. Agora, se ele foi muito razoável, quiseram conversar, vamos chegar a um contexto, a um meio termo, muito provavelmente vocês vão precisar renegociar algo que vocês tinham previsto quando essa situação não existia. E aí vocês vão fazer um aditamento para o seu contrato de locação e vão colocar no papel tudo que vocês conseguiram renegociar. Agora, cravar que não dá para exigir e por isso peça rescisão, não é esse o caso, para ficar bastante claro que não é isso que eu estou dizendo aqui, mas é que esta é uma das hipóteses que pode ser surpreendente para todo mundo, para todas as partes, cai num lugar meio cinza, não é nem preto nem branco, veja todas as hipóteses da situação fática que você tem para lidar. Boa. O que acontece quando a gente se muda para um imóvel e descobre que ele é péssimo? Por exemplo, tem questões, né, estruturais, tipo descobrir um problema no imóvel, mas muita gente fala de vizinho, tipo, putz, me mudei para um prédio e tendo muito problema com o vizinho, o que eu posso fazer? Tá, essa pergunta tem várias respostas possíveis, né? Assim, primeiro, imagino que essa pessoa que se mudou tinha tomado todos os cuidados anteriores, visitou o imóvel em horários diversos, viu como que é a vida da vizinhança em horários diversos também, não alugou indo só uma vez num sábado à tarde, né? E imaginava que ia ser muito tranquilo e algo difícil fazer isso em São Paulo, mas te entendo. Difícil fazer isso em São Paulo, mas é bastante recomendável. Então, partindo da premissa de que você realmente não tinha como saber que ia ter esse problema de vizinhança, você pode falar gentilmente com o proprietário, que é o seu locador, e falar, tem alguma coisa que você possa fazer? Porque isso realmente é mais relativo a direito de vizinhança e, portanto, oponível ou de preocupação de quem é o proprietário do imóvel, além de quem mora lá, né? Dá para conversar com o vizinho. O que dá para fazer é o que eu não estou conseguindo responder muito objetivamente, muito imediatamente, porque dá para fazer várias coisas. Agora, o que dá para você exigir do proprietário é muito reduzido. Estou falando só na relação de locação mesmo, né? Entre inquilino e locador. Porque ele não controla a vida dos vizinhos, lógico. Como a Isa falou também. Assim, o vizinho é uma dor de cabeça para ambos, não só para o inquilino, né? E não tem uma resposta muito fácil para essa. Provavelmente a gente vai descobrir ao longo das outras. Porque acho que tem muito essa dúvida de, né, qualquer coisa pode justificar um pedido de isenção de multa, e não é. Não. Né? Porque também tem o lado do locador, né, da locadora, que também precisa de uma proteção. Porque se a pessoa entrou normal e fala assim, não, acho que eu não gostei daqui, vou sair e vou pedir uma isenção de multa. E não funciona assim, né? De uma forma tão simplista, né? Exato. Eu acho que a gente pode até falar sobre a natureza dessa multa de uma forma muito rápida, que justamente porque a lei já impede que o locador peça o imóvel antes de acabar o prazo, precisaria ter um fator de equilíbrio também para que o locatário não se valesse do direito dele de permanecer de uma forma mais irresponsável do que a que o locador tem com ele. Então essa multa é o que a gente chama de desestímulo, é uma multa para desestimular uma volatilidade das vontades. Sim. E é algo que deve ser sério mesmo, tanto que ela é reduzida proporcionalmente ao tempo de contrato que você cumpre. O que significa que, a partir do momento que você dá mais cumprimento àquilo que você tinha se comprometido no início, vai diminuindo a exposição que você tem a esse desestímulo de sair. O que significa que você vai ganhando mais incentivos para tomar essa sua decisão. Então você acabou de mudar e você vai querer rescindir, muito provavelmente depende mais da sua vontade de lidar ou não com essas questões do que de uma potencialidade do próprio locador. E aí, muito justo que ele que entregou o imóvel dele, perdeu algumas chances, algumas oportunidades de se ressarcir, porque é caro, né, ter imóvel, para falar de formas bem pouco técnicas também. Ele tem essa compensação que é essa multa, independente do quanto eu vou demorar para alugar de novo, essa multa equivalente a 3 aluguéis deve ser o suficiente para deixar cada um na sua situação anterior também. Então vamos outra aqui. Meu vizinho começou a reformar a casa, tem muitas batidas e começou a trincar minha casa. O que eu faço?
a casa é sua ou a casa é de outra pessoa e você aluga? Primeiro eu precisaria entender essa sua relação com esse imóvel. Se estiver no âmbito de locação, então você aluga essa casa como inquilino, você tem outra pessoa que é proprietário dessa casa, idealmente fala com o proprietário primeiro, porque esse trinco na casa é sério o suficiente para o proprietário precisar saber, e ele sim vai ter algumas medidas que ele pode tomar com relação ao vizinho. Se a casa é sua, realmente não tem muita relação com locação, que é o tópico do que a gente está explorando aqui, né, os do's and don'ts também. O principal ponto é pedir para o vizinho parar, para vocês documentarem o momento daquela trinca, para ver se de fato é algo que pode ser evitado de piorar ou não. Então avise o vizinho, avise o proprietário se você for inquilino e documentem a situação em que está, para mais para frente não criar dificuldades de definir se aquela trinca era pré-existente, se ela nasceu por conta da obra, mas mais importante que tudo isso é evitar que de fato uma trinca vire alguma coisa pior, estrutural, assim, caia o muro, tenha algum dano que se você identificou agora você poderia ter brecado antes de virar uma dor de cabeça muito mais séria, né? Boa. Se o locador percebe que o inquilino está danificando o imóvel, ele pode pedir a rescisão antecipada? Essa pergunta é muito capciosa em diversos pontos. Esse percebe, eu gostaria de entender melhor. Que você precisa... Como ele descobriu, né? Como ele percebeu? Como, né? Teve alguma visita aí nessa locação também? Qual a destinação, né, do imóvel também? Se era residencial, isso me preocupa um pouco, porque você precisa respeitar a privacidade e você precisa respeitar o compromisso, né, de ter entregue aquele imóvel para o cara morar. Estou falando o cara, o inquilino, e ele pode morar. E feitas essas ressalvas também, em qualquer outra hipótese, assim, algo muito comprovável, um dano muito sério, você pode conversar com ele e tentar entender por que esse dano está sendo causado, se ele pode ser interrompido, é o ideal, não fazer nada não é uma opção também, mas lembrar também que o imóvel foi entregue para locação no sentido da lei, que é se você causou dano, você repara, o inquilino vai precisar reparar antes ou depois do término da locação. Existe a chance de adotar um pouco de sangue frio também e esperar as vias corretas para vamos ver, porque pode ser que ele esteja danificando sim, só para a gente colocar um pouco de perspectiva, né? Ou que você, que gosta daquele imóvel, porque você é dono dele, entende como um dano, e na verdade é algo com o que ele acha que ele já vai ter que arcar para devolver o imóvel na situação em que recebeu. Então, pode ser que agora seja muito ruim de ver, mas quando você for receber o dano esteja reparado. Então não vale a pena você interromper a locação por conta disso, né? Total. Acho que uma interessante, que é muito do que veio, né? Quais casos justificam uma isenção de multa rescisória? Os casos que estão previstos em lei e o que a gente chama de caso fortuito e de força maior, que significa que não foi da vontade de ninguém a interrupção prematura dessa alocação. Teve gente que perguntou, se eu perder meu emprego, posso pedir a rescisão, a isenção da multa? Não, né? Não, essa sua risada já diz tudo. Que pedir, você pode pedir tudo. Exigir vai variar muito de acordo com a natureza da sua alocação, o prazo pelo qual ela foi firmada, se de fato existe essa alocação só por conta do seu contrato de trabalho, se essa sua hipótese se insere ou não no artigo 47 da lei, que é a interrupção por conta da interrupção do contrato de trabalho. E tem as nuances de saber também o que eu estou interrompendo e o que eu estou interrompendo de forma justificada ou não, porque nisso também se reflete você ser obrigado ou não a pagar a multa. Porque pode haver uma negociação com a pessoa que é proprietária, né? Tipo, não é tipo assim, tô saindo, vou ter que pagar multa de qualquer forma. Não. Existe um espaço eventual de negociação com quem é dono para tentar chegar a uma isenção, que a gente pode não chegar, mas existe um espaço para essa negociação, né? Exato. Já que a gente tá falando de multa, vou trazer uma aqui que eu achei interessante, que é: meu muro é muito baixo e a vizinha insinua que eu tô tendo um caso com o marido dela e me xinga. Posso alegar isso para não pagar a multa de saída? Você pode alegar o que você quiser. Não, agora pensei, vamos voltar, vai. Muito boa essa mesmo. Tudo depende do marido, da vizinha. O quanto ele é irresistível, ele é muito irresistível, você não vai se segurar,
vai ter que pagar a multa de qualquer jeito, que você não consegue justificar. Não, agora, respondendo sério, né? O muro já era baixo, provavelmente, quando essa pessoa alugou o imóvel. E não era um problema o muro ser baixo quando ela alugou. Por que eu estou me prendendo ao muro, independente das insinuações da vizinha? Porque o proprietário da casa que tem o muro baixo não tem o menor controle sobre a vida e sobre as insinuações também. Vamos chamar de insinuações porque eu achei interessante o termo usado. Das vizinhas, da vizinha que tem o marido, provavelmente muito irresistível, pelo jeito também. Então, com o proprietário, você não consegue opor muito o comportamento dessa vizinha. Mas, de novo, no âmbito de tudo que a gente já conversou aqui, você pode conversar com ele, porque se o proprietário for conhecido da vizinha ou do marido da vizinha, quem sabe ele consegue conversar e chegar a bom termo se você mesmo não consegue falar com essa vizinha. Se não, não é um motivo suficiente para você sair antecipadamente e não pagar a multa, porque basicamente o proprietário não tem nada a ver com isso. E se você não consegue continuar morando nesse imóvel, parece que não é uma razão relativa ao imóvel, relativa às possibilidades que o próprio locador tinha de contornar essa situação. É um problema da vizinha com o marido dela, né? Sim. Acho que de tudo que ficou, assim, sei lá, do que eu entendi, essa questão de multa rescisória, ela não tem uma resposta definitiva, né? Sim, pode, não pode, não pode. Existe uma avaliação cada caso a caso, e existe também um espaço de conversa, né, entre as partes. Tô trazendo esse preâmbulo porque acho que uma pergunta, já para fechar um pouco esse vídeo, que é: como que eu sei se é o caso de processar, né? Como que eu consigo entender que caminhos eu tenho antes de pensar num processo? Que sim, é um caminho que é um recurso que a gente tem dentro da justiça, mas que é um recurso que é trabalhoso pra gente, pra máquina do Estado, né? Então, eu acho que entender essa questão de que é um assunto que não tem uma resposta pronta, né? Não dá pra você dar uma resposta sim, não, varia de caso a caso. Mas como que a gente sabe qual que é o caso de processar e se até lá, quais caminhos a gente pode ter para tentar resolver um problema? Os caminhos de chegar antes desse lugar necessariamente passam por você conhecer os seus direitos no âmbito dessa contratação e exaurir o que você puder exaurir, conversando da forma extrajudicial para tentar, não é tentar evitar ao máximo, mas para tentar resolver com as medidas e remédios que você já deve ter com base no seu contrato e se for possível. E se não for possível, a hora de processar, de entrar com uma ação judicial, de tentar resolver o que você precisa resolver, judicializando a questão, vai ser informada e vai ser melhor dita para você por um profissional, por alguém que realmente vai analisar a sua situação de uma forma desapaixonada, muito objetiva, e te dizer o que geralmente você também não quer ouvir, que são os pontos em que você não tem tanta razão, em que por mais que você esteja incomodado, talvez você não tenha tanto sucesso se você quiser obter algum provimento na justiça, ou o contrário, que vai conseguir olhar para você e para o seu caso, muito provavelmente antecipando a forma como um terceiro ainda mais neutro, que é o juiz, vai olhar. Então, só para resumir, idealmente, a gente não quer chegar nessa medida, né? A hora de processar é sempre quando já falhou a adoção das outras medidas que você tinha anteriormente, ou quando você está numa situação em que não vai ter nenhuma medida negocial ou contratual capaz de resolver para você, e você precisa de uma medida mais extrema. Mas só quem vai te dizer se você deve ou não processar, entrar ou não com uma ação judicial, idealmente é alguém que sabe manejar este tipo de ação. Porque tem os prós e contras também de você fazer isso. São vários, são inúmeros. E nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Assim, tente evitar ao máximo, mas também saiba que se você tiver razão, se estiver coberta de razão e se for preciso, você não tem que ter medo também de usar este tipo de remédio. Você só precisa estar bem assessorado e ter certeza de que você tem razão quanto ao que de fato você quer pedir, exigir, ou do que você está se protegendo também. Acho muito interessante esse ponto que você traz, Bel, porque digo até no meu próprio processo, né? Ter um apoio jurídico, acho que pro bem e pro mal, né? Também para falar assim, não, vamos seguir por um outro caminho mesmo,
mas também disso de esgotar todas as possibilidades, junto à imobiliária, junto a uma negociação. Acho que isso é muito importante também, né? Porque existe o caminho da justiça, mas existem vários outros caminhos também que a gente pode usar, né? E acho que você falou um ponto num dos vídeos que é um investimento, assim, né? A gente, na verdade, quando consulta um profissional especialista nisso, a gente está evitando uma dor de cabeça futura, né? E pode ter uma ajuda mais fora da nossa cabeça, né? E que diz pra gente o que a gente pode fazer. Então, eu queria publicamente agradecer você por essa série de vídeos, pela sua generosidade em responder tantas perguntas, mas também por me ajudar, por me tirar da maior roubada imobiliária que eu me metisse lá da Bino. Você, né, já falei isso no Instagram, já falei pra você, mas foi fundamental ter você nesse processo, então eu queria te agradecer muito por essa generosidade e te passar pra fazer uma fala final aí pra quem tá assistindo a gente. Chique, maior responsabilidade, falar pro Agiliza Lab. E ainda assim, eu que tenho muito que agradecer, porque é bom também dar um pouco da visão dos bastidores para algo que não necessariamente precisa ocupar uma parte do nosso dia. Porque esse é o tipo de assunto, locação, que realmente não deve ser uma preocupação, deve ser algo que você resolve em um determinado momento e só vai precisar pensar nisso lá na frente, quando você precisar fazer uma nova locação ou resolver alguma coisa também. Então, acho que porque a gente passou por diversas perguntas, principalmente nesse último vídeo, que tratam de tretas, é muito importante eu deixar claro que não é para ser assustador, que existem profissionais especializados nesse tipo de assunto, justamente porque no mundo ideal, ou na maior parte dos casos, o que está muito bem negociado antes e o que você consegue fazer na vida real já é suficiente, já está bom para um bom convívio entre essas partes também. E de outro lado, eu acho importante, só para finalizar essa entrevista, como a gente chamou, deixar claro que foi bastante informal, é um assunto sério, apesar de não precisar ser um assunto quase opressor, né? Sim. Não é para ficar tão preocupado que faça com que você desista de alugar qualquer apartamento ou casa, ou de alugar a sua para uma outra pessoa. É sério o suficiente para ter um tratamento sério. Sim. Mas essa nossa conversa foi mais para dar um pouco de parâmetro, de exemplos e tentar falar de forma leve de assuntos que são do nosso dia a dia também. Minha preocupação aqui é só dizer que foi bem informal o tipo de explicação que eu posso dar, mas o caso a caso vai ser muito mais importante. Não substitui de forma alguma uma consulta especializada para o seu caso. Muitos dependes, né? Muitos dependes, é uma boa expressão também. Mas assim, não vai assinar contrato só com base no que eu falei nessa entrevista. Não é suficiente. Talvez eu tenha dado um determinado tratamento muito mais informal para um assunto ou outro, e todos eles são complexos em seu próprio universo, eles são dentro deste universo de locação. Você consegue manejar de diversas formas algumas coisas que são muito básicas nas perguntas que as pessoas trouxeram ou na nossa vida, mas que pode ter diversos tratamentos. Acho que só para ficar claro. Sim. Que foi assim, essencial e divertido, como uma conversa entre amigas, uma entrevista sobre esse tipo de assunto que eu domino um pouco, assim como você domina os que você traz no Agiliza Lab, mas que para todas as demais seria importante conhecer a lei, conhecer quem conhece a lei, sim, saber com quem você está contratando, ter todos esses detalhes. E aquela história é que nem fazer a arca do Noé, ele tem que fazer antes do dilúvio, não é depois que começou a chover. Depois que começou a chover vai variar muito tudo que você pode fazer. Acho que é basicamente isso de recado, assim. E para um primeiro foi ótimo. Bom, Bel, obrigada. Então, espero que tenha ajudado vocês que estão assistindo. Como a Bel falou, a ideia foi dar um geral, né? Foi apontar caminhos que a gente pode ter. Consultem uma advogada, um advogado sempre que possível, porque isso faz muita, muita, muita diferença para ajudar a gente que não é especialista nessa área. E queria agradecer para todo mundo que mandou pergunta e esperar que vocês não se envolvam em nenhuma roubada imobiliária. Mas se porventura assim acontecer, que vocês também conheçam seus direitos, né, os caminhos que a gente tem, porque isso faz muita diferença pra gente não se submeter a ficar numa situação que é ruim pra gente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, a lista das perguntas tá aqui na descrição desse vídeo e os contatos da Bel também, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se vocês precisarem, eu super recomendo o trabalho dela. Valeu, gente, obrigada!